Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 9. Na segunda-feira, vocês fizeram o controle de leitura e então isso já passou primeiro de controle de leitura, então a gente sabe como é que funciona isso. Os resultados já foram divulgados, a monitora já divulgou. Então, eu achei o resultado bom para estar de acordo com as turmas de introdução à economia. Então, haverá mais 2 controles de leitura, mas só depois da primeira prova. Normalmente são 5, e normalmente eles são feitos lá nos anfiteatros. Essa vez, por causa da pandemia, online, o formato vai ser esse, vão ser só 3. Semestre que vem, talvez a gente regularize isso. Então, o que a gente tem agora? O que está programado nessa disciplina nas próximas semanas? Então, primeira coisa, a gente vai continuar a matéria até a primeira prova. Então, a matéria tem um restinho de elasticidades que a gente vai ver hoje, vai entrar em estruturas de mercado já hoje, falhas de mercado. Daí tem mais 2 tópicos, que é contabilidade nacional, que é medir PIB, como é que mede PIB, como é que mede a criação de riqueza na economia, como é que quantifica. E a última coisa é índices de preço, como é que a gente mede também variações de preço, inflação, como é que compara preços em diferentes pontos no tempo. E aí vai vir a primeira prova. Então, isso deve ser mais umas 4 ou 5 aulas. E aí a primeira prova, para ter certeza do cronograma, olha no SIGA tá direitinho o cronograma até a primeira prova. E depois da primeira prova, a gente muda para macroeconomia, o que a gente está vendo agora é mais da área de microeconomia, e depois vai mudar para macroeconomia. Então é isso. Então vamos continuar com elas. Esqueci de falar isso aqui. Então, se você fez o controle, ou mesmo se não fez, é muito importante depois você dar uma olhada no gabarito. Não só o controle, qualquer prova, qualquer vez que você faz algum exame, é importante porque a gente não tem vontade de fazer, especialmente se você foi mal, se você errou, a gente erra, e daí diz, estou com raiva desse negócio, não quero nem nunca mais ver isso. Mas isso é errado, porque daí você realmente não aprende. Na hora de aprender mesmo, se você erra e depois olha, vai lá e olha o gabarito e vê o que errou, lá tem a explicação toda, isso ajuda você a dar um feedback, aí você se lembra, aí você realmente aprende. Inclusive, errar é um dos melhores jeitos de aprender. Então, eu realmente recomendo que façam isso. Deixa eu compartilhar aqui os... Deixa eu ver qual que é. Falta um pedaço de elasticidades. Eu não vou fazer aqui tudo que está nos slides, porque tem bastante coisas que estavam na apostila original, mas são algumas coisas mais avançadas e algumas coisas mais difíceis para um curso de introdução à economia, dado o nível que a gente está vendo aqui, dado o nível que vai cair na prova. Então, eu não vou dar tudo, vou só ver mais umas 2 partes para ver essa ideia de como é que elasticidades afetam a nossa análise análise econômica usando oferta e demanda. O modelo de oferta e demanda é muito útil para a gente analisar situações do mundo real, da economia real. E essa ideia das elasticidades é meio sutil, muita gente não percebe isso, que a resposta pode depender das elasticidades. Então, eu vou rever rapidamente o último exemplo que a gente viu na última aula de tributação.
Vamos ver mais um exemplo de tributação e daí vamos ver um exemplo de salários mínimos. Vamos botar aqui. Ok. Então, os exemplos que eu quero ver, a gente viu na aula passada esse exemplo de impostos diretos, eu quero ver o exemplo de impostos indiretos também, e depois salário mínimo. Então, isso aqui, revendo da aula passada, você tem oferta e demanda, um bem qualquer, por enquanto não tem imposto, a gente sabe que o equilíbrio é P1, Q1. Aí, a gente lembra que tem um imposto. Então, o imposto, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, você paga isso o tempo todo quando você compra alguma coisa, às vezes nem sabe que está pagando, porque o imposto já está no preço. O preço original é 10, mas o lojista sabe que ele vai ter que pagar para o governo, é o lojista que vai ter que dar para o governo esse dinheiro. Então, ele já cobra os 10%, então ele já cobra 11%. Né? Os 10%, que é o que ele precisa cobrar para cobrir os custos dele e ter o lucro dele, mas ele ainda tem que ter 10%, digamos que o imposto seja 10% para dar para o governo. Então, ele encara, no caso desse imposto indireto, ele é indireto porque quem está pagando inicialmente é o consumidor, mas ele não está pagando direto para o governo, ele paga para o lojista que passa para o governo. E a gente quer saber quem é que está arcando com esse imposto, de certa forma, e qual que vai ser o equilíbrio, como é que isso muda esse equilíbrio P1, Q1. Então, o jeito de pensar sobre isso é o seguinte, é que o lojista simplesmente ele vê assim, o imposto é simplesmente um custo a mais para ele. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que pagar a eletricidade que ele usou, o aluguel que ele usou e o imposto que ele vai ter que pagar. Então, isso desloca a curva de oferta dele para a esquerda. Então, deslocou. O novo equilíbrio. Então, agora a curva de demanda não mudou. O consumidor nem sabe que ele está pagando, ou sabe, mas não, ele não considera isso. Então, a demanda dele é a demanda dele. Mas o lojista, com e sem imposto, a curva de oferta dele é diferente. Se tem imposto, ele vai querer ofertar menos a cada nível de preço, porque o produto mais caro vai vender menos. Então, o novo equilíbrio agora é esse aqui. É onde a nova curva de oferta cruza a curva de demanda, a quantidade caiu de Q1 para Q2, faz sentido. Se você botou o imposto, aumentou o preço, a quantidade de equilíbrio vai cair e o preço aumentou, de P1, que era o preço original, para P3. Tá, então, isso já é uma das respostas que a gente tem. O que vai acontecer com o equilíbrio? Vai aumentar o preço, vai reduzir a quantidade. Mas a segunda coisa que a gente quer perguntar, e a gente viu isso na aula passada, por enquanto não entrou elasticidades aqui. Uma coisa que vai acontecer é que a gente quer saber quem é que vai arcar com esse imposto, de certa forma, quem é que está pagando. A gente sabe que o consumidor está pagando para o lojista e o lojista está repassando para o governo. Mas quem é que está pagando no sentido... Quando tem um imposto e o preço é mais caro, os consumidores vão comprar menos. Então, eles vão estar piores e o lojista vai vender menos, ele vai ter um lucro menor. Então, tanto o lojista como os consumidores estão piores com o imposto. A sociedade talvez esteja melhor, se o governo pegar esse dinheiro e usar para fazer serviços públicos, então é isso que justifica um imposto. Mas o lojista e os consumidores estão numa situação pior. Então, isso já gera essa intuição de que os dois estão sofrendo com o imposto, os dois estão arcando com o imposto. Quanto? O jeito de fazer isso é ver isso aqui. A gente sabe que agora o novo equilíbrio é esse aqui, esse é o preço pago, P3 é o preço pago, mas e qual que é o imposto? O imposto, a curva de oferta deslocou para cima pela quantidade do imposto. Simplesmente se adicionou o custo, a curva de oferta como se fosse o custo, se adicionou o imposto. Então, o imposto é essa diferença aqui, P3, P2. É isso que o governo recebeu, uma quantia igual a P3, P2. Se o imposto fosse maior, a curva de oferta ia subir mais, e a diferença entre oferta antiga e oferta atual é o imposto. Mas quem é que paga com isso? Bom, no equilíbrio inicial, o consumidor estava pagando P1. Agora ele está pagando P3 com imposto. Então, ele está pagando
desse total P3, P2, ele está pagando essa parte de cima aqui, P1, P3. E o lojista, antes, estava recebendo P1 e agora está recebendo P2. Na verdade, ele recolhe P3, mas passa para o governo a diferença entre P2 e P3. Então, ele fica com P2. Então, ele perdeu essa quantia aqui. Então, essa quantidade aqui é quanto que o consumidor está arcando com o imposto, essa quantidade é quanto que o lojista. Tá? Então, a gente viu isso na aula passada, esse é o mecanismo aqui, e aí, finalmente, daí a pergunta que a gente quer fazer com elasticidades como é que essa divisão de quem é que arca com o imposto muda com a elasticidade? E pelo que a gente sabe de elasticidades, a gente entende que deve ter alguma coisa a ver, né? Porque elasticidade diz a sensibilidade do consumidor, a elasticidade de demanda é a sensibilidade do consumidor a preço. Então, se aumentou o preço e ele é muito elástico, então a gente sabe que ele vai deixar de consumir aquele produto, ou consumir bem menos daquele produto. Então, aí ele não vai pagar tanto do imposto. Se ele veio o imposto, aumentou o preço, e ele resolveu comprar um outro produto, então ele não está pagando imposto, porque o imposto é sobre esse produto. Então, talvez tenha sido uma má ideia do governo botar o imposto nesse bem elástico. Já se o consumidor for inelástico, vem o imposto, aumenta o preço, mas o consumidor não é sensível a preço. Ele não tem para onde fugir. Né? Elasticidade quer dizer o quão substituível é o preço, o bem. Então, o consumidor vai ficar lá. Vamos ver se essa intuição funciona no gráfico. Vamos vir primeiro com uma... Deixa eu comparar aqui. Vamos vir aqui com uma demanda elástica. Eu não vou me preocupar muito com a elasticidade da oferta, vamos falar só sobre a demanda. A demanda é elástica. Lembra, elástico geralmente é horizontal. A demanda é horizontal, ela é elástica. Uma pequena variação de preços dá uma grande variação de quantidade. Nesse caso, é aquela mesma análise. O imposto é P3, P2, essa diferença aqui, e o consumidor ficou com essa parte de cima. Repara como na versão original, parece que eles estavam dividindo mais ou menos meio a meio o imposto. O consumidor paga metade, o produtor paga metade. Quando a demanda é mais elástica, o consumidor tem opções, tem substitutos, você põe imposto naquele produto e o consumidor vai arcar com menos, o produtor vai arcar com mais. E faz sentido, então. E vamos botar agora uma demanda inelástica. Então, se a elástica é horizontal, a inelástica é bem vertical. Deixa eu comparar as duas aqui. Olha só a curva de demanda. Eu não vou falar sobre a elasticidade da oferta. Essa é elástica, essa é inelástica. Ficou bem mais horizontal. Quer dizer que o consumidor é menos sensível a preço. Então, nesse caso, o imposto continua sendo P3, P2, só que o consumidor está arcando com uma parte maior do que o produtor. Então, o mais importante aqui é entender essa intuição de que elasticidade diz respeito a essa sensibilidade a preços. Então, quando o governo vai querer arrecadar, não adianta ele tentar arrecadar em cima de demandas elásticas. Põe o imposto num produto elástico, o preço sobe e o consumidor foge para os bens substitutos, que, por definição, ele tem muitos. Já se tem uma demanda inelástica, você põe o imposto, o governo põe o imposto, o consumidor, por definição, por ser uma demanda inelástica, não tem substitutos. Ele vai ter que comprar aquilo, então aí o governo vai arrecadar mais. Tá, esse foi o exemplo da aula passada. Vamos ver um exemplo agora de um imposto direto. O imposto indireto, lembra, o consumidor vai para a loja, vê o preço, paga o preço, nem está pensando no imposto, mas o lojista sabe que tem que pagar o imposto, então o imposto já está lá no preço e o lojista paga, o consumidor pagou indiretamente.
Imagine agora, não é tão comum, mas imagine que tem um produto ou um lugar onde você compra, você entra, você é um consumidor, você compra um bem, você paga, digamos, 10 reais, 10 mil reais, e depois, aí você leva para casa, e não tem imposto nenhum por enquanto, aí você, consumidor, é obrigado a pagar o imposto depois. Você tem que ir para o governo e dizer, governo, comprei tal coisa, está aqui o imposto. Mais ou menos que nem o IPVA do seu carro, é um pouco assim. Você comprou o carro, tá, tem o ICMS, outro imposto, mas você comprou um carro, aí você leva ele para casa e todo ano você tem que pagar um IPVA para o governo. Não é para chegar para o lojista de quem você comprou o carro e diz, porque eu queria pagar o imposto aqui para você dar para o governo. Não é indireto, é direto. Então, imposto de renda é outro imposto direto também. Então, suponha que seja um imposto direto como esse. Não é tão comum, mas suponha. Então, nesse caso, qual que é a diferença aqui? É que agora o consumidor, quando ele considera comprar um bem, ele diz assim, ele faz todo o cálculo dele, e aí ele chega nesse equilíbrio que está aí, P1, Q1, aí ele se lembra. Então, diz, então, aí, dado a minha demanda e a oferta e todas as condições, todas as outras variáveis de renda, expectativas e preço dos outros bens, aquelas outras variáveis ceteris paribus, e diz, é Q1, eu quero comprar a quantidade Q1 e o preço vai ser P1. Aí ele se lembra, não, mas eu esqueci. Daí, mês que vem, quando eu tendo comprado esse bem, eu vou ter que pagar esse imposto para o governo. Então ele diz, então, deixa eu descontar isso aqui da minha demanda. Ele já, para cada ponto da demanda, ele desce para a quantidade igual ao imposto, porque agora eu vou ter que pagar imposto. Então, deslocou a curva de demanda para baixo, pela quantidade da demanda, do imposto, desculpe, está escrito aqui, valor do imposto, e o novo equilíbrio é P2, Q2. Faz sentido que a quantidade demandada de equilíbrio com imposto seja menor do que a quantidade sem imposto. Né? Quando o governo quer fomentar a indústria de geladeira, justamente ele faz um programa de, durante os próximos 3 meses não tem imposto nas geladeiras. E aí aumenta a quantidade de geladeiras vendidas. Então, com imposto, caiu a quantidade demandada e o preço caiu. Porque é meio esquisito dizer que o preço caiu, mas lembra que a demanda caiu. Diz, poxa, mas tirou o imposto, o preço devia subir, talvez. Mas caiu porque tem menos demanda, menos gente quer comprar. Essa é a primeira pergunta, o equilíbrio muda de P1, Q1 para P2, Q2. Mas a outra pergunta que a gente quis fazer é quem é que arca com o imposto? Então, o equilíbrio inicial estava aqui, com a demanda em cima do consumidor, a demanda cai, desculpe, com o imposto em cima do consumidor, a demanda cai, esse é o novo equilíbrio. A gente já falou que a demanda cai exatamente pelo valor do imposto, então P3, P2 é o valor do imposto, e pela mesma lógica de antes, essa é a parte paga pelo consumidor, essa é a parte paga pelo produtor. A mesma lógica, porque sem imposto o preço do consumidor ele pagava P1, agora ele paga P3. Então ele está pagando essa quantidade do imposto. Na verdade, não é só isso que ele está pagando, ele está pagando em parte também que antes ele ganhava mais do bem, agora ele ganha menos. Então ele paga o imposto e ganha menos do bem. E o lojista, antes ele recebia P1 no equilíbrio inicial, e agora ele recebe só P2 nesse novo equilíbrio. Então, ele também, de certa forma, está arcando com o imposto. Então, é a mesma lógica de antes. A única diferença é que o tipo de imposto direto e indireto desloca ou a curva de demanda ou a curva de oferta. E a mesma lógica daí acontece com elasticidades. Se aqui uma demanda bem inelástica, aqui é a oferta que está inelástica. Eu vou... Tá, deixa eu dar esse exemplo. Com uma demanda inelástica, repara que a demanda está bem vertical,
Lembra como é que pensa sobre isso? A demanda é inelástica. O consumidor ele é insensível a variações de preço. O preço sobe, ele continua comprando. Então, ele não tem substitutos, não tem para onde fugir. Ele vai reduzir um pouco a quantidade, mas vai continuar comprando bastante. Então, ele arca com a maioria do imposto. O lojista arca com menos. Se você deitar essas curvas de demanda, imagine elas estão bem verticais, imagine elas ficando horizontais, você vê que esse P3 vai abaixar, o P1 vai subir, e aí vai reverter isso aqui. O lojista vai arcar com a maior parte e o consumidor com menos. Na verdade, tinha que olhar tanto a oferta como a demanda, mas eu não quero complicar isso aqui. Eu quero mais pegar essa intuição de que elasticidade, toda vez que você está usando o instrumental de oferta e demanda, seja para ver o efeito de impostos, de qualquer outra intervenção do governo, vou mostrar só mais uma agora, que não é impostos, e você quer dizer, vai ter esse efeito, vai ter aquele efeito, é importante pensar nas elasticidades. Coça o queixo primeiro e diz, depende das elasticidades. E esse tipo de discussão você tem o tempo todo com as pessoas. Em mídias sociais, na mesa do bar, no churrasco do fim de semana, você fala um negócio, alguém fala assim, o governo devia aumentar o salário mínimo. E aí o seu tio fala, não, mas não devia, e vocês ficam discutindo porque vai ser bom para o trabalhador, vai ser ruim para o trabalhador, e tem esse tipo de discussão. O governo devia aumentar os impostos, o governo devia proibir a venda disso ou daquilo, o governo devia fazer um programa para fomentar tal e tal setor da economia. O governo devia botar tarifas sobre produtos importados para estimular a indústria nacional. Todo esse tipo de discussão, é isso que a gente faz em economia, vai ser relevante às elasticidades. Quando o seu tio chegar e falar alguma coisa, o seu amigo rebater alguma coisa que você falar, ou seu professor falar não sei o quê, de novo, coça o queixo e diz, depende das elasticidades. Porque aquela conclusão que a pessoa falou está sujeita a algumas premissas sobre as elasticidades. E com outras elasticidades, pode ir na outra direção. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu vou pular algumas dessas. Tinha várias outras coisas aqui. Fazer só esse aqui, salário mínimo. Essa é uma das grandes controvérsias que tem essa ideia de o salário mínimo protege o trabalhador. É muito comum sindicatos e trabalhadores e pessoas bem intencionadas chegam e falam assim, o governo de aumentar o salário mínimo. Então, o que quer dizer isso? O salário mínimo é uma lei que diz que ninguém na economia pode pagar menos do que o salário mínimo para um trabalhador. Sem essa lei, as pessoas estão livres para pagar o que quiserem ou não quiserem, que é um contrato entre as partes. Não é necessariamente a exploração do patrão em cima do trabalhador. No mercado, você está livre para negociar. Claro que tem condições em que o poder são desiguais e tudo, mas se eu só um mercado normal, as pessoas negociam entre si e daí pagam o seu salário. Quando você põe uma lei de salário mínimo, geralmente o que está querendo dizer é que esse salário mínimo, que ninguém pode pagar menos, é mais do que muitas desses contratos entre as partes iriam optar de pagar. Então, sem a lei de salário mínimo hoje no Brasil é uns 1.000, eu acho que é 1.100, 1.200, alguma coisa assim, então seja 1.100. Então, ninguém pode pagar menos do que 1.100. Se no mercado livre quase todos os salários mínimos fossem acima voluntariamente as empresas e os trabalhadores estivessem acordando em que o salário mínimo ia ficar em 1.500, então a lei de salário mínimo é relevante, ninguém ia pagar menos do que 1.100. Mas se o salário mínimo for mais alto do que o equilíbrio do trabalhador sem treinamento, sem qualificações, então o salário mínimo afeta. Vamos ver isso graficamente, é mais fácil pensar isso graficamente. Então, suponha que aqui está o salário mínimo, aqui está a demanda por trabalho
a oferta por trabalho. Quem demanda trabalho são os trabalhadores, os desempregados, ou pessoas que estão trabalhando em um lugar e querem trabalhar em outro. E repara que... Não, desculpa, falei errado. Quem demanda trabalho são as firmas, claro. Quem demanda trabalho são as firmas. As lojas, as empresas, o governo querem contratar. Eu demando trabalho. Trabalho é um insumo, que nem eletricidade, que nem energia, que nem papel, que nem equipamentos. Então, quanto mais barato o salário mínimo, maior que vai ser a demanda, por isso a demanda é negativamente inclinada. Quem que oferta trabalho são as pessoas que querem emprego. Eu ofereço meu trabalho em troca de um salário. Então, o maior que for o salário, o mais gente que vai aparecer, a curva é positivamente inclinada. Dado essa oferta e demanda, e todas as outras variáveis ceteris paribus que estão fora do gráfico, num certo nível, o equilíbrio, o salário de equilíbrio é esse aqui. Então, suponho que você esteja aqui. E, digamos, num lugar como o Brasil, é claro que isso depende de que tipo de trabalho. Vamos falar, por isso que eu botei aqui. Isso aqui é o mercado de trabalho pouco qualificado. Não é o mercado para engenheiros, para médicos, para físicos nucleares. Você pode pensar que cada setor teria, cada nível teria um mercado de trabalho diferente. Aqui é para pessoas que nem completaram o segundo grau, tá? Então, o salário de equilíbrio, imagine, vamos dizer assim, que seria R$800. A R$800, esse é o equilíbrio. Apareceu essa quantidade de gente, tem um monte de outras pessoas aqui para cima que não aceitam trabalhar por R$800, então eles não aceitam, mas tem gente que trabalharia até por menos. E tipicamente é assim, né? Então, está aqui R$800. Aí o governo chega e diz, não, a gente não gosta disso, é proibido alguém pagar menos do que 1.100. Então, aqui é 1.100, o salário mínimo, e aqui é 800. Então, pode ser uma boa política, o salário mínimo está defendendo, faz sentido o governo querer, especialmente se ele achar assim, que a diferença entre poder de negociação das empresas e dos trabalhadores é diferente, então vamos proteger o trabalhador. E então ele põe aqui, o que acontece? Ele diz assim, a visão ingênua seria chegar a dizer, então todo mundo, isso vai ser bom para o trabalhador, porque todo mundo que está lá ganhando R$800 hoje vai passar a ganhar 1.100, e o trabalhador vai estar melhor. Mas será que isso é verdade? Claro que tem toda a questão de, bom, pode ser bom para o trabalhador, mas aí o preço é repassado para o consumidor, e muitos trabalhadores são consumidores, vão estar pagando. Sem olhar esse lado, vamos só olhar aqui, de fato, o que o trabalhador leva, quanto que ele recebe de salário. Bom, o que a gente vê é como esse salário mínimo que o governo instituiu não é o salário de equilíbrio, então ele está meio que indo contra forças econômicas. É que nem se eu pegar uma coisa, eu pegar esse meu copo aqui, eu ponho na mesa, ele está em equilíbrio. Se eu quiser levantar ele aqui, eu posso levantar, mas se eu soltar, ele cai. Está indo contra as forças da gravidade. Existem forças atuando sobre ele. Então, se o governo simplesmente mudar o salário mínimo, ele tem que ter leis, ele tem que ter fiscalização para que existem forças fazendo com que o salário mínimo caia. E aí o que acontece? A esse salário mínimo de 1.100, um monte de outras pessoas que não estavam trabalhando estão dispostas a trabalhar. É gente que diz, 800 eu não trabalho, mas a 1.100 eu estou disposto a trabalhar. Então, apareceu novas pessoas querendo trabalhar, é essa quantidade aqui, que é. Por outro lado, as empresas vão falar assim, e agora ficou mais caro. Antes eu estava contratando 30 pessoas na minha empresa aqui, e 30 pessoas que recebem salário mínimo, e agora o custo aumentou muito, de 800 para 1.100, é um aumento com uns 30%, mais ou menos. Eu não posso pagar isso aqui, eu vou ter que, a esse valor eu só quero essa quantidade aqui, a quantidade demandada, a 1.100 é essa aqui.
Então, essa quantidade de pessoas aqui seria despedida. Essa quantidade seria despedida e tem esse excesso de oferta de trabalho. São pessoas que estão dispostas a trabalhar a 110, mas ninguém quer contratá-las a 110. Então, isso aqui é ser desemprego. E quando a gente fala desemprego na economia, é isso. Não é pessoas que não estão trabalhando, são pessoas que estão procurando trabalho e não acham trabalho. Porque se você, em algum momento, estava procurando trabalho, aí você desistiu, diz, não quero mais. Tá muito difícil, eu vou ficar em casa jogando videogame. E parece que tem muito isso. Então, essas pessoas não são contabilizadas como desempregadas. Para o número de desemprego, são pessoas procurando trabalho e que não têm trabalho. Então, o salário mínimo aumentou o desemprego e ele foi bom ou ruim para o trabalhador? Essa que é a questão. Ele foi bom ou ruim? Se você olhar aqui, a resposta não é tão clara assim. Depende de quem que você está falando. Porque, pega essas pessoas aqui. Com o salário mínimo a 800, essas pessoas aqui, de Q0 a QD, elas estavam empregadas e estavam ganhando 800. E com a nova lei do salário mínimo, elas continuam empregadas e estão ganhando 110, né, 1.100. Então, o salário mínimo foi bom. Essa foi a intenção do governo, de fato. Mas essas pessoas aqui, de QD, QE, são pessoas que estavam empregadas a 800, mas quando a lei do salário mínimo entrou, elas foram despedidas. Então, você tem... Essas pessoas se deram mal. Então, foi bom ou ruim para o trabalhador? Bom, para alguns foi bom, os que continuaram empregados e estão recebendo mais, e para alguns foi ruim porque eles estavam empregados e agora estão desempregados. Então, isso aqui não é tão simples. E quem são essas pessoas aqui em geral? Quem são, assim, as primeiras pessoas que uma empresa vai desligar quando não pode pagar a folha de salário? São as pessoas, geralmente, mais jovens, com menos experiência, menos tempo de empresa. Então, por esse lado, a lei sai pela culatra, de certa forma. Bom, então, essa é uma análise aqui. Agora, tem um monte de jeitos, como eu falei, esse é um dos temas mais controversos que existe em economia. Tem um monte de jeitos que isso pode mudar. Em particular, se você mudar as elasticidades. Muda as elasticidades de oferta e demanda, e você vai ver que essa quantidade... Esse aqui é o problema, né? São pessoas que foram penalizadas pela lei do salário mínimo. Ela teve boas intenções de proteger o trabalhador menos experiente, menos qualificado, e teve efeito contrário. Mas se você mudar as elasticidades, eu não faço isso aqui, mas levanta o gráfico, torna a oferta e a demanda mais elástica, você vai ver que esse tamanho QD que vai fechar. Então, nessa situação, se for esse local, for esse mercado, talvez a lei de salário mínimo seja boa. Ela vai desempregar poucas pessoas e o número de pessoas aqui que vão ser protegidas, vão continuar empregadas e recebendo salário mais alto, vai ser grande, essa quantidade de pessoas. Então, qualquer coisa, essa pergunta, a lei de salário mínimo é boa, é ruim para o trabalhador? Bom, tem toda essa lógica da oferta e demanda, mas, além de tudo, coça o queixo, depende das elasticidades. Né? Esse é o ponto de toda essa conversa aqui. Então tá. Deixa eu parar aqui com elasticidades, que a gente já foi muito, a gente tem que ir em frente, tem mais matérias. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão, elasticidade em geral? Eu tenho, professor, mas é do questionário lá do controle, que envolve elasticidade da questão Peraí, do só um carro, pouquinho. do SUV. Desculpa, é que está bem baixinho aqui, deixa eu ver se meu computador está... Deixa eu aumentar aqui. Mexi aqui. Ah, tá, Pronto. então fala de novo. É a questão que estava no controle do SUV, dos carros. Sim.
Eu cometi o equívoco que eu marquei lá que era o SUV, porque para mim uma pessoa que quer comprar um SUV de 7 lugares, ele quer comprar um SUV de 7 lugares. Aí eu marquei isso, mas estava errado. Pois é, você sabe que não só você, várias pessoas, o monitor me falou que esse foi o problema que deu mais erro. E eu me confundi com isso também no começo, mas o que está dizendo, o que essa pergunta está pegando é aquelas 4 características que determinam a elasticidade de um produto. Então, se o produto tem substitutos, se é no longo ou no curto prazo. Eu esqueci qual é a terceira. E relação do geral com o específico é esse quarto. Então, a ideia, assim, do jeito que você falou, é a mesma confusão que eu fiz aqui. A pessoa quer comprar um SUV de 7 lugares. Então, ela tem uma demanda para isso. Mas aí ela chega lá e vê que o preço aumentou. Não é o caso, o que você falou está errado, e eu fiz a mesma questão na primeira vez que eu pensei sobre o erro. Ela quer um SUV de 7 lugares, mas se o preço estiver muito alto, ela vai comprar outro. Vai comprar um de 8, vai comprar uma Kombi, vai comprar outra coisa. Então, se o mercado é muito específico, então ela tem substitutos. Não é exatamente o que ela quer, mas é assim que é em qualquer mercado. Eu quero ir para um restaurante caríssimo, eu chego lá, olho o cardápio e digo, puxa, isso é caro demais, então eu vou para o outro restaurante ao lado que é mais barato. Eu queria o SUV, mas eu tenho substitutos relativamente próximos. Mas se eu falar automóveis, eu tenho uma curva de demanda de automóveis. Eu quero comprar um automóvel. E eu chego lá, o preço dos automóveis está alto, então não tenho muito para onde fugir. Né? Então, o substituto de automóveis, talvez moto, talvez ônibus, mas tem bem menos substitutos do que... Essa que é a lógica ali. Mas você tem razão, é um pouquinho difícil de pensar isso, e eu mesmo me confundi no começo lá. Deixa eu tentar. Eu também tenho uma dúvida. Diga. Sobre a elasticidade, esse último slide que a gente viu. Eu queria entender o que torna a demanda por funcionário ser mais elástica ou inelástica. Sim, sim. Boa pergunta. Eu tinha posto na minha cabeça que eu ia falar isso e dizer que não. Bom, a demanda por trabalho, quem demanda são as empresas. É interessante que está acontecendo exatamente isso com a pandemia. Não sei se vocês viram essa ideia aqui nos Estados Unidos. Eles estão chamando isso da grande resignação, da grande demissão, autodemissão, resign, resignar, as pessoas resignam. É que um monte de gente abriu mão do seu trabalho, especialmente trabalhos tipo esse, pouco qualificado, em lanchonete, em posto de gasolina, esse tipo de coisa. Então, um outro jeito... Então, as lanchonetes, os McDonald's estavam contratando pessoas de 15 anos para trabalhar. A gente aceita adolescentes, a gente já está aceitando qualquer coisa, porque não estavam conseguindo trabalho. Então, é meio esquisito. Por que isso? Era alguma coisa a ver com aquela época da pandemia. Pessoas que não estavam dispostas a trabalhar ou se acostumaram a ficar em casa. Não faz muito sentido do ponto de vista econômico, que se diz assim, poxa, mas se as lanchonetes querem contratar mais trabalhadores, aumenta o salário. Em algum momento, se vai aumentando o salário, em algum momento vai aparecer gente para trabalhar. Se o salário ficar muito caro, o único jeito é para o salário alto, você vai ter que aumentar o preço dos produtos também. Então, esse é um exemplo. Aconteceu alguma coisa ali nesse mercado de trabalho, no final do ano passado, começo desse ano, que tornou a oferta de trabalho inelástica. As pessoas não queriam trabalhar por várias razões, talvez com medo de pegar vírus, com medo ou alguma coisa, não se sabe muito bem o que aconteceu. A demanda, mesmo aumentando o salário, não aparecia gente suficiente. Então esse é um exemplo. Então, a resposta é isso, alguma coisa que mudou tanto a disposição das pessoas de trabalhar. Quer ver um exemplo? Suponha que o governo...
agora que eu pensei nisso, talvez uma coisa seja isso. Auxílio emergencial, né? Auxílio emergencial. Nos Estados Unidos, quase todo o país do mundo fez alguma coisa parecida. O governo estava dando dinheiro para as pessoas e, corretamente, precisou fazer isso. Vai ver que muita gente que não ia trabalhar, mas trabalhava só porque realmente precisava, especialmente, às vezes, a segunda ou a terceira pessoa da casa, né? Tem os trabalhadores principais, mas decidiu, não, mas agora com o governo dando ali os R$ 500 todo mês, R$ 400 todo mês, eu talvez não precise trabalhar, eu vou ficar em casa para cuidar das crianças ou alguma coisa assim. Então, esse auxílio emergencial pode ter mudado a oferta de trabalho, a disposição o quão sensível as pessoas são ao salário. Então, pode ser alguma coisa assim. Então, alguma mudança no mercado que mude ou a disposição das pessoas a trabalhar, são mais insensíveis ou mais sensíveis a variações de salário, e a disposição das empresas de pagar mais ou menos pelo mesmo trabalho. Entendi. Porque eu pensei num exemplo assim, e eu queria ver eu queria confirmar se eu estou fazendo o raciocínio correto. Por exemplo, eu sou da enfermagem e agora está tendo essa discussão sobre instaurar um piso salarial para a enfermagem. Só que esse piso salarial, ele é muito acima do que os enfermeiros estão sendo pagos hoje em dia, por exemplo, no hospital particular. Se esse piso salarial for instaurado, é possível que muitas pessoas percam o emprego por causa disso. Muitos enfermeiros fiquem sem trabalho, porque, por exemplo, eles podem ser substituídos, entre aspas, por técnicos de enfermagem. Ao invés de eu contratar um enfermeiro, eu contrato 2 técnicos e menos enfermeiros, e o trabalho para esses enfermeiros vai aumentar, mas eu vou contratar menos gente. Faz sentido? Faz sentido. Inclusive, é o que esse gráfico está me mostrando aqui, né? O piso é mais alto do que o salário de equilíbrio. Então, essas pessoas aqui perderiam o emprego. E quem são elas? Elas são especialmente as pessoas com menos experiência, daqueles enfermeiros são os que menos experiência, ou menos atributos que os empregadores queiram. E isso que você falou, tem substitutos. Você falou que pode tentar substituir um enfermeiro por 2 técnicos de enfermagem. Isso afeta a elasticidade. Isso responde a sua próxima pergunta, né? Porque tem substitutos, tem a quem recorrer ali. Então, isso torna mais elástica a demanda por trabalho. Aí, quem que tenta afetar isso? Um jeito de tentar afetar isso são as entidades de classe, né? Enfermeiros, em economia, a gente tem o CORECON, que é o Conselho Regional de Economia, os advogados têm OAB, enfermeiros devem ter um Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, e eles tipicamente tentam criar legislação para proibir contratar técnicos no lugar de enfermeiros, esse tipo de coisa. Que nem os jornalistas tentam impedir quem não é jornalista de escrever em jornais. Então, isso afeta as elasticidades. Mas a sua lógica está correta. Assim. Entendi, tá bom. E é um excelente exemplo, aquilo que eu quis dizer no começo, que se você quer analisar um caso desses, um caso da vida real, você tem que ter em mente elasticidades. Porque qualquer afirmação que você for fazer, diz assim, o técnico de enfermagem não vai afetar o salário, o piso salarial não vai ter impacto nenhum. Pode ser verdade, mas aí você teria que mostrar que as elasticidades estão compatíveis com aquilo que você falou. Porque com outras elasticidades, o piso poderia ter grande impacto. Então, você nunca pode fazer uma afirmação categórica, assim, o piso salarial não vai ter um impacto nenhum. Pode ter, pode não ter, depende das elasticidades, depende, né, de todos os outros fatos, mas as elasticidades são cruciais. Diga, Maria Fernanda. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação ao que o senhor falou em umas aulas anteriores, que a relação de taxa de desemprego do Brasil, na verdade do Brasil não, mas a relação taxa de desemprego, ela é um trade-off com a inflação. E agora que a gente estava falando sobre desemprego,
sobre essa demanda sobre a questão das elasticidades, eu queria entender mais sobre isso. Por que exatamente, por que quando você diminui o desemprego, a taxa de inflação aumenta? Tá. Então, você está se referindo ao que a gente chama da curva de Phillips, que a gente mostrou lá nas primeiras aulas como um dos princípios de economia, e a gente vai ver de novo em macro. Então, o que ela diz é que tem esse trade-off, que é negativamente inclinado, é que se você tem pouco desemprego, então está todo mundo empregado, vai ter mais inflação. E a ideia é que se tem pouco desemprego, provavelmente que a economia está aquecida, as empresas estão produzindo, tem demanda, por isso que elas estão contratando um monte de gente que não estava contratada, elas estão contratando todo mundo, e elas querem contratar mais gente ainda. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, que eu acabei de descrever com o fim da pandemia. Aí, como elas não estão conseguindo contratar gente que chega, elas querem contratar mais gente, elas querem expandir a fábrica, querem produzir 3 turnos, e não está aparecendo gente para trabalhar, o que elas vão ter que fazer? Elas vão ter que aumentar o salário. Então, eu vou pagar o salário mais alto. E aí vai aparecer mais gente, mas no momento que elas aumentam o salário, os custos delas aumentam, elas vão ter que aumentar preços. E aumento de preço é inflação. Se todas as firmas estão fazendo, se isso é generalizado na economia, nenhuma firma em setor nenhum está conseguindo contratar gente, então elas vão ter que aumentar os preços, aumentar os salários. Isso aumenta os custos, aumenta os preços. Além disso, todo mundo está recebendo salário mais alto agora, então as pessoas estão indo comprar mais coisas. No entanto, as fábricas não conseguem produzir mais porque não estão conseguindo contratar gente, então elas vão ter que aumentar os preços, tem muita demanda, vão ter que aumentar os preços. Então, essa que é a relação. Agora, dito isso, deixa eu lembrar que curva de Phillips já ficou provado que está errado. Na década de 50, 60, até a década de 70, realmente era o caso que quando a inflação subia, o desemprego caía, a inflação caía, mas depois, a partir da década de 70, não é mais verdade. Tem situações de estagnação, a década de 70 no mundo foi uma década de estagnação. A inflação subiu e o desemprego não caiu. Teve as duas coisas ruins, não era um trade-off, as duas coisas ruins. Teve mais inflação, aí você diria, pelo menos vai cair o desemprego. Não caiu o desemprego, teve estagflação, que chamamos. E às vezes é o contrário. Então, por quê? Porque depende de muitas outras variáveis. Essa relação simples entre inflação e desemprego, só em alguns casos vale. Então, tá. A gente vai ver isso, porque isso, na verdade, é macroeconomia. Estava lá numa das primeiras aulas com alguns dos princípios, mas não é. Quer ver? Uma das coisas que afeta muito que quebra essa relação, expectativas. Se o mercado está achando que, olha, está acabando a pandemia, as economias mundiais vão crescer, a China vai crescer, vai comprar produtos do Brasil, o Brasil vai crescer, vai ter um monte de coisa acontecendo. Então, mesmo com inflação alta, agora a gente está com inflação alta, as firmas vão dizer, é bom a gente contratar, vamos contratar mais gente, ou sei lá, meu exemplo não fez muito sentido, mas as expectativas podem ir contra e quebrar essa ideia essa relação negativa entre oferta e demanda. O que o mercado acha que vai acontecer. Mesmo com a inflação, o exemplo correto seria, mesmo com a inflação baixa, as firmas iriam contratar. Então, tá. Obrigada, professor. Entendi. Vamos seguir adiante aqui, então, estrutura de mercado. Isso aqui é um capítulo pequeno, é relativamente pequeno, mas ele vai juntar com o próximo. Então, estrutura de mercado. O que a gente quer dizer com estruturas de mercado? É que tem mercados que têm muita concorrência e tem monopólios. Então, esses são os extremos nessa dimensão. E no meio tem vários oligopólios e outros tipos de mercados assim.
Então, vamos ver quais são as consequências dos mercados serem de um tipo ou de outros, terem essas estruturas. Até agora, sempre que a gente falou em mercados, meio que indiretamente a gente estava presumindo que tinha concorrência perfeita. Outro nome para isso é competição perfeita. Então, vamos começar com esse caso. Vamos ver exatamente a definição de um mercado em competição perfeita. Então, o mercado em competição perfeita é um mercado com muitos compradores, tem muitos compradores, muitos vendedores, não é só um ou poucos. Quer ver um exemplo, então, disso seria, por exemplo, que eu falo assim, padarias. Então, mercado de Brasília, então pega o plano piloto, padarias. Tem muitos compradores, muita gente querendo comprar pãozinho, e tem muitas padarias querendo vender pãozinhos. Outros produtos não são assim. Se você quiser, por exemplo, serviço telefônico, você tem 3 empresas. Até a semana passada tinha 4, agora você tem 3 empresas. Então, são poucos, são 3. O outro mercado são monopólios, você só tem uma empresa vendendo aquilo ali. Concorrência perfeita tem muitos compradores, muitos vendedores, todos vendem exatamente o mesmo bem, quase que exatamente o mesmo bem. Às vezes uma padaria é famosa por ter um pãozinho um pouquinho melhor, mas é difícil manter o negócio. Se um faz melhor e aquilo está vendendo, os outros acabam fazendo igual. Novas padarias podem abrir e padarias que existem podem fechar, livre entrada e livre saída. Todo mundo tem informação sobre quais padarias existem, qual o preço nas padarias, qual a qualidade do pão, etc. Todo mundo sabe tudo. É mais ou menos isso. Não é que você sabe toda a padaria que tem lá, mas você sabe, você tem como achar, descobrir onde é que tem padarias, etc. Os agentes são maximizadores, eles querem lucro, claro, e os agentes são racionais. Então, esse é o mercado de concorrência perfeito, o mercado em competição perfeita. Um resultado importante em economia é que esse mercado, o mercado em competição perfeita, ele é a melhor estrutura de mercado para a sociedade. Competição é bom, competição é nosso amigo. Em economia, a competição resolve a maioria dos problemas. Quase todos os problemas que pode haver, exploração, qualidade ruim, pouca segurança Um mercado de competição perfeita não precisa muito governo para regular, não precisa muita regulação, não precisa muita fiscalização. Claro, que sempre tem que ter um pano de fundo de leis, império da lei, esse tipo de coisa. Claro, mas não precisa o governo atentar para preço, né? Porque o próprio mercado vai dizer, se uma padaria aumenta o seu preço, então aquele padeiro acordou lá e diz, eu quero aumentar meu lucro, vou aumentar o preço do meu pãozinho, vou dobrar o preço do pão dele, as pessoas vão deixar de ir lá. Porque lembra, a premissa número 1, tem muitos vendedores. É só atravessar a rua e tem uma outra padaria. Então, os vendedores, eles não têm poder de mercado, que a gente fala. Eles não podem aumentar preços. Se eles aumentarem, ninguém compra deles, eles vão à falência. Eles são tomadores de preço. Eles aceitam o preço que o mercado está determinando para o pãozinho. Claro que eu sei que o governo tabela preços e faz coisas, mas tipo, isso é inócuo, geralmente. No mercado competitivo, como de padarias, o preço é determinado pelo mercado. Em mercados concentrados, não é assim. O monopolista não é um tomador de preço. Ele escolhe o preço que ele quer. Ele vai botar um preço bem acima do custo. Em concorrência perfeita, o preço vai ser igual ao custo. Eu vou falar um negócio agora que vai parecer esquisito, mas daí eu explico. Em concorrência perfeita, o lucro é zero. A empresa tem lucro zero. As padarias têm lucro zero. A gente não pode ser. Se elas têm lucro zero, elas vão à falência. Elas vão à falência. É que quando a gente fala lucro zero em economia, a gente quer dizer lucro econômico. Que quer dizer o quê? Quer dizer que os empresários que estão investindo naquele setor, eles têm todos os recursos. O trabalho está recebendo o seu custo de oportunidade, está pagando para o trabalhador mais do que o custo de oportunidade dele, que seria alternativa para ele de estar trabalhando lá, por isso que ele fica lá. O aluguel da loja, o dono da loja
que alugou para o padeiro está recebendo o custo de oportunidade dele, porque se alguém estivesse oferecendo de alugar mais caro, ele alugaria para essa outra pessoa assim que acabar o contrato. Então, e o padeiro, o dono da padaria, está cobrindo o seu custo de oportunidade. Então, não é que ele está recebendo lucro zero. No final do mês, ele foi olhar no caixa lá, pagou as contas, pagou a eletricidade, pagou o aluguel, e não sobrou nada para mim. Eu vou à falência. Não é isso. Ele está cobrindo o custo de oportunidade dele. Ele está tendo um lucro que é melhor do que o lucro que ele receberia se ele fosse abrir outro negócio. Ou se ele pegasse aquele dinheiro e investisse no mercado financeiro, ou pusesse na poupança, alguma coisa assim. Então, lucro zero quer dizer que ele está só cobrindo o custo de oportunidade dele. Um lucro positivo quer dizer que ele estaria realmente fazendo um lucro maior, bem maior. Ele está cobrindo o custo de oportunidade e ainda ganhando um lucro excepcional em cima daquilo. Então, o mercado de competição perfeita, lembra que eu falei, ele maximiza o bem-estar social, porque, repara, ele empurra o preço o mais baixo que o preço pode ir, que é igual ao custo. E então isso é bom para o consumidor. Isso é bom para o consumidor vai pagar o menor preço possível. Não dá para ser um preço abaixo do custo, não é possível. Aí sim a padaria vai à falência. Então, concorrência perfeita maximiza o bem-estar social. É o melhor jeito de organizar mercados. Dá para provar isso matematicamente, que é o que o primeiro teorema fundamental do bem-estar social faz. Ele faz essa afirmação, que o mercado em competição perfeita maximiza a eficiência, maximiza o bem-estar social. É isso que Adam Smith quis dizer quando ele falou da mão invisível. Ele falou assim, o que ele estava se referindo era um mercado em competição perfeita. O padeiro, o cervejeiro e o açougueiro acordam de manhã e eles querem maximizar o seu próprio interesse, eles não estão ligando para a sociedade, mas naquele ambiente, o que ele estava se referindo ao mercado em competição perfeita, ao buscar seu próprio interesse de fazer a melhor cerveja, o melhor pão, o melhor corte de carne, ele vai fazer o melhor serviço possível para vender o máximo possível e a competição entre todos os açougueiros, todos os cervejeiros, vai levar o preço igual ao custo e isso é melhor para a sociedade. Como que por uma mão invisível, sem que o governo precise fazer nada. Então, competição perfeita é a mão invisível. A gente vai ver que essa última afirmação, sem que o governo precise fazer nada, não vai ser verdade no momento que não tiver concorrência, que tiver menos competição. Então, no monopólio, a gente vai ver, há sim um papel para o governo. Mas concorrência perfeita é a situação ideal, tudo se resolve. A gente diz assim, mas e qualidade e segurança? E se alguém estiver fazendo um pãozinho com farinha podre, farinha com minhocas, e o pãozinho começar a ficar ruim, quem precisa o governo fiscalizar, investigar? Sim, de certa forma, tem que ter essa legislação de fundo que eu falei, é verdade, mas tem muito pouco papel, porque se alguém uma padaria começar a fazer pãozinho ruim, o próprio mercado, as pessoas vão dizer, puxa, eu comprei o pão aqui ontem, estava uma porcaria, tinha um bicho, eu não vou mais comprar, vou comprar no outro. E existem várias outras padarias para comprar. Então, concorrência perfeita resolve todos os problemas, dentro de limites. Aí o que a gente quer fazer é dizer, então, o nosso ponto de partida é um mercado em concorrência perfeita, e a gente quer falar assim, mas o que acontece quando alguma das premissas está ausente? Vamos relaxar uma a uma, cada uma das premissas, para ver o que acontece com o mercado. Vamos começar primeiro com a premissa número 1. Vou olhar qual que é a premissa número 1. Tem muitos... Está errado, é a premissa número 2. Tem muitos vendedores, que está errado. Deixa eu botar isso aqui. Premissa número 2. Tá, então, a premissa número 2 é que tem muitos vendedores de um produto. Então, vamos supor agora que só tem um. É o monopolista. E
exemplos de monopólio, Windows, por exemplo. Windows não é bem um monopólio, porque ainda eu sei que tem Linux, tem OS da Mac e vários outros, mas é quase um monopólio. Quase todos os computadores usam Windows. Então, a Petrobras era um monopólio durante muito tempo no Brasil. Você quer comprar gasolina, você tinha que comprar de alguma forma da Petrobras. Os postos tinham que comprar da Petrobras. Então, talvez seja difícil de achar um monopólio absoluto, mas tem essa ideia de monopólios, tem um só vendedor. Então, de certa forma, não tem uma curva de oferta, porque o monopolista simplesmente vai dizer assim, ó, eu vendo a tanto e pronto. Eu vendo a tanto e pronto. Ele escolhe o preço que ele quiser. Como só ele vende aquilo, então ele pode dizer assim, ó, eu vendo a R$50 cada unidade. Aí as pessoas podem decidir se compram ou não compram. E, claro, aí se diz assim, mas qual é o preço que ele vai escolher? Ele vai escolher o preço mais alto possível. Não, ele não vai escolher o preço mais alto possível. Ele vai escolher o preço que maximiza o lucro dele. Às vezes ele ganha mais botando um preço. Ele escolheu R$50, percebeu que pouca gente estava comprando, aí ele abaixa para 45. E, de certa forma, o que ele está fazendo é testando a elasticidade da demanda. Ele vai escolher de botar o preço naquele ponto onde o lucro dele é mais alto. Então, ele é um tomador de preço. Mas quase sempre a gente sabe que o preço que ele vai colocar vai ser bem acima do custo. Não é lucro zero que ele tem um lucro de monopólio. E isso, então, o preço vai ser alto, isso reduz a quantidade de equilíbrio, isso é ruim para o consumidor. Menos gente vai consumir, e quem vai consumir vai pagar bem mais caro do que se tivesse concorrência no mercado. Então, o monopólio reduz o bem-estar social. Monopólio é uma ineficiência. Monopólio então, uma das conclusões aqui é que existe um papel para o governo de... Não é ilegal o monopólio. O monopólio não é ilegal. Só ter uma pessoa, uma firma vendendo, mas o governo... O que é ilegal, tem a ver com isso que eu vou falar aqui agora, é que é o seguinte, o monopólio, como ele tem um lucro alto, o que acontece é que muitos outros empresários que estão produzindo em outros setores, outros tipos de loja, outro tipo de produto, onde tem competição e o lucro deles é baixo, eles vão olhar para o monopolista e vão falar assim, aquele monopolista está tendo um lucro muito alto e eu estou aqui competindo feito louco, meu lucro é baixo. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou sair desse setor, ele sai, vende a loja dele e vou produzir a mesma coisa que o monopolista para eu também ter um lucro alto. E à medida que os empresários forem fazendo isso, o monopolista que não tinha competição passa a ter competição. Então, naturalmente, um jeito de falar isso, eu não sei se botei essa frase aqui, não botei, mas a frase é: o monopólio traz dentro de si a semente da sua própria destruição. Porque o mais sucesso que o monopólio tem, o maior que é o lucro dele, o mais que ele atrai a entrada, outros empresários vão entrar naquele setor, passar a produzir, talvez vai levar 1 ano, 2 anos, até eles montarem todo o negócio, mas assim que eles começarem a fazer isso, vai ter competição e o lucro do monopolista vai cair. Então, não é ilegal ter um monopólio. Inclusive, a perspectiva de conseguir um monopólio é um grande estímulo para a inovação. Muita gente tenta criar produtos novos, jeitos diferentes de fazer a coisa, formas de produzir com custo menor, justamente para ter um monopólio. Só que o que é proibido, o que é contra a lei, é o monopolista impedir que outros entrem. Então, o monopólio só pode continuar existindo se tiver barreiras à entrada, alguma coisa que impede outros empresários de entrarem no setor e oferecerem concorrência. Então, essa é uma violação da premissa 4. A premissa 4 é livre entrada e livre saída. Em concorrência perfeita tem que ter livre entrada e livre saída.
Assim que um setor tem mais lucro, um monte de gente entra e começa a produzir lá, querendo aquele lucro também, e isso traz o lucro de volta para zero, que é bom para o consumidor. Com monopólios, aí você diz assim, poxa, mas tem um monte de monopólios por aí, e como é que você está dizendo que ele tem a semente da sua própria destruição? É porque existem barreiras de entrada. Algumas são barreiras de entradas legais, como patentes, direitos autorais, e estão na lei. Eu inventei um produto novo, um método novo, só eu posso produzir isso, tenho a patente, eu tenho direito autoral, ou se alguém for produzir tem que me pagar. Outros são já debaixo do pano, tipo assim, se o monopolista percebe, ele tem um monopólio, está lá com lucro muito alto, aí ele percebe que outros empresários vão entrar e vão oferecer concorrência a ele, muitas vezes ele vai e faz um lobby junto ao governo e o governo passa uma lei dizendo não, só ele pode produzir isso. Geralmente o governo justifica alguma coisa assim, para proteger o consumidor, só ele pode produzir. Geralmente a desculpa é essa, mas é uma coisa puramente política, né? Então, tem monopólios para interesse social, é o que justificava coisas estatais como Correios ou Petrobras, mas na verdade não tem razão nenhuma. Por que não pode ter competição entre Correios? Se pode ter telefonia, por que não pode ter Correios? E mesmo a Petrobras não é mais parte do monopólio dele, já foi quebrado. Essa desculpa de interesse social não justifica muitos monopólios. Outra coisa que pode acontecer é propriedade exclusiva de um insumo. Tem um insumo, uma terra rara, que só uma firma tem acesso a ela, então só ela pode produzir o produto. Mas isso, o mercado é imaginativo. Se está tendo lucro muito grande, outros vão achar outras formas de produzir um produto parecido, sem aquele insumo, talvez não seja exatamente tão bom, mas vai oferecer concorrência. Então, o mercado é bom em achar esses substitutos. E tem algumas áreas, como eletricidade, onde é o que a gente chama de monopólio natural. É um setor onde você não quer, onde competição não faz sentido, por exemplo, gerar eletricidade. Para gerar eletricidade é melhor ter uma hidrelétrica muito grande, porque a curva de custo é descendente. O mais que você produzir, o mais barato que é produzir aquele produto. Então, é melhor ter uma firma, em vez de ter um monte de pequenas hidrelétricas, ter uma hidrelétrica grande que produz a um custo bem baixo. Claro que daí o monopolista vai botar o preço lá em cima, mas com o monopólio natural você regula. O governo chega e regula, diz não. O monopólio natural pode existir, mas você não está livre para determinar seu preço. O governo, o regulador vai determinar seu preço, justamente porque você é um monopolista. Tá. A gente já viu essa ideia que o monopolista, se você é um monopolista, você tem o incentivo de fazer discriminação de preço. Você sabe que cada consumidor, cada tipo de consumidor tem uma demanda diferente, cada necessidade diferente. Então, você gostaria de cobrar muito dos inelásticos e pouco dos elásticos. E, com isso, você acharia um jeito de vender para todo mundo, fazendo todo mundo pagar o máximo que está disposto a pagar. Isso é o lucro ia para cima. Você não pode fazer isso, acho que eu mencionei isso em outra aula, você não pode ter uma lei dando um preço para homem, um preço para mulher, um preço para pessoas de uma raça, pessoas de outra raça, um preço para pessoas altas, um preço para pessoas baixas. Não pode fazer isso, mas há outros jeitos de discriminar. Por exemplo, com cupons, meia entrada. Meia entrada era uma ideia de meio discriminar preços. Os jovens que são mais elásticos, você dá meia entrada. Os mais velhos, que são mais inelásticos, geralmente, você dá outra. E promoções, etc. Quem vier aqui de madrugada vai poder comprar com desconto de 50%. Quem é que vai de madrugada ficar numa fila no frio, na chuva? É o elástico. Então, o monopolista pode tentar fazer isso. Então, monopólio é uma ineficiência. Quais são os jeitos de resolver isso? Um é dizer assim, só o governo vai produzir. Os monopolistas estão cobrando muito caro, é ineficiente, é injusto.
deixa o governo produzir. Então, muitas vezes existe esse tipo de coisa, como Correios, mas eu pus uma interrogação que não é um bom jeito de fazer, que governos são ineficientes. Governos são importantes de fazer várias coisas na economia, mas produzir produtos econômicos, a nossa experiência no Brasil e no mundo inteiro é que governos não são bons nisso. Quando você tem um empresário que maximiza o lucro dele, ele trabalha até de noite, ele acorda cedo, procura inovações. O funcionário público do governo está lá com o salário garantido, ele não ganha nada a mais se ele fizer o trabalho melhor ou pior, então, geralmente, ele não funciona, ele está sujeito à corrupção e incompetência, etc. Melhor do que provisão governamental é regulação. Tem alguns mercados que o governo regula. Assim, pode ter um monopolista, mas nós vamos regular. Nós vamos ou escolher o preço, como em algumas vezes é com eletricidade, telefonia, pedágios, geralmente esses bens de infraestrutura. Ou o governo não vai escolher o preço, mas ele vai vigiar. Ele vai dizer assim, ó, eu estou de olho, se a gente sentir que você está abusando do preço, nós podemos interferir. Às vezes tem fixação de preço, às vezes o governo tabela preços. Isso geralmente é uma péssima ideia, porque lembra, talvez a coisa mais importante dentro dessa economia é que preços transmitem informações. Essa magia do mercado de alocar bem os recursos, ela funciona com preços subindo e descendo, dando sinais, refletindo escassez e abundância que existe na economia. No momento que você fixar preço, isso se perde e ineficiências acontecem. E uma outra coisa que existe é o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, você deve ter ouvido falar. Eles são uma agência regulatória da concorrência. Eles ficam olhando a economia, buscando empresas que estão violando concorrência. Por exemplo, se duas empresas sentam juntos e dizem assim, a gente está competindo uma com a outra, eu baixo meu preço, você baixa seu preço, eu baixo mais, e de repente a gente diz, puxa, vamos se juntar, se você prometer, a gente escolhe um preço bem alto, você promete não baixar o preço, eu prometo também, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, a gente compete sem ser via preço, a gente compete via propagandas na televisão, ver quem é que atrai mais gente. Então, eles estão fazendo um conluio, conspirando contra o consumidor. Isso acontece muito, acontece o tempo todo, especialmente quando tem poucas empresas no mercado. Aí não é bem um monopólio, é mais um oligopólio. Aí o CAD fica de olho nisso e ele pode ir lá e multar essas empresas, tem vários remédios para penalizar essas empresas. Ok. Concorrência perfeita, monopólio, vimos os dois extremos. No meio tem um monte de gradações diferentes de concorrência. Uma delas se chama concorrência monopolística. Esse aqui não é muito comum, acho que em economia não se usa muito mais isso, mas ela aparece no livro, pode cair na prova. Aqui é uma violação da premissa 3. A premissa 3 era em concorrência perfeita, tem que ser o mesmo produto. Todas as padarias vendem o mesmo pão. Mas tem alguns setores, por exemplo, o setor de automóvel, você tem alguma concorrência? Acho que aqui no Brasil deve ter umas 15 montadoras diferentes, pelo menos umas 10 tem. Então tem concorrência entre elas, mas não é exatamente o mesmo carro. O carro da Fiat é diferente da Volkswagen, da GM, da Honda. Então, é um produto... Mas são carros, quer dizer, eles competem. Se o preço do carro que eu queria da Honda está muito caro, eu posso ir para o da Fiat. Mas eu queria o da Honda, eu gostava, eu queria aquilo. Então, tem um pouquinho de... Essa diferenciação afeta, não dá poder de monopólio para a Honda, mas cerceia um pouquinho a competição. Então, tem muitas empresas, novas montadoras podem abrir ou fechar, eles vão competir via preço, mas vão competir também via propaganda. Propaganda pode ser perversa, pode ser uma tentativa de enganar o consumidor, mas, em geral, não é bom. Traz informação, transmite informação. Existe lealdade,
Você gosta daquela marca de macarrão, você sempre quer aquela marca de macarrão. Mas lealdade só compra um pouco, sabe? Não é infinita, você não está disposto a pagar qualquer preço. Se aquela marca que você quer aumentou demais o preço, você compra a segunda. Então, concorrência monopolística, existe poder de mercado, mas é um poder de mercado moderado. Então, eu botei isso aqui, esse é um exemplo disso. Então, pega aqui, tem várias coisas. Posto de gasolina, nos Estados Unidos, mas dá para ver. Texaco é um posto de gasolina, Castrol outro posto, Esso outro posto, pela Goodyear pode ser um posto, ou lanchonete, tem McDonald's, KFC, tem, ou cerveja, tem assim, uns 5 ou 6 cervejas diferentes. Então, talvez a maioria dos mercados que a gente conhece são assim, não são competição perfeita, porque é um número moderado de empresas, e o produto não é homogêneo, é um produto um pouco diferente, mas tem competição. Só que não é tanta competição quanto... Então, as empresas têm um pouquinho de poder de mercado. Uma marca de carro pode aumentar o preço um pouco mais, porque o carro é um pouco diferente dos outros. Mais importante do que competição monopolística é a ideia de oligopólio. Então, tem competição perfeita, no extremo, monopólio no outro, e no meio é oligopólio. Oligos quer dizer pouco, acho que é grego, não lembro se é grego ou romano, acho que é grego, e pólio é vender, então são poucos vendedores. Produtos similares, mais diferenciados também, que nem... Só que o importante aqui é que tem uma interdependência. Então, esse aqui é o exemplo eu dei agora há pouco. E no Brasil, o que aconteceu na semana passada é que a Oi foi vendida. A Oi foi vendida para as outras 3. Então, só tem 3 hoje em dia. Se quer comprar serviço de telefonia, você tem que ir para uma dessas 3. Então, existe competição e 3 já é bastante competição. Se fosse só uma, como em muitos países de telefonia é só uma, você pode ter certeza que o preço seria muito mais alto e provavelmente o serviço seria bem pior. Elas competem em preço, competem em quantidade. Então, esse é um resultado importante da economia, que 3 já é muita competição. Claro que se tiver 20 é bem melhor, mas o salto maior assim, é de 1 para 2, para 3, para 4, esse primeiro início de competição. Claro que depende do mercado. E o que é importante é essa interdependência delas e esse comportamento estratégico. Aquilo que eu falei, é muito fácil o dono da TIM, da Vivo e da Claro se juntarem num quarto escuro, fumando charutos, e conspirarem contra o público. Não, eles têm muito o que ganhar com isso. Assim, eu ia vir com uma campanha agressiva de baixar preços, então eu posso abrir mão de fazer isso, mas vocês também têm que se comprometer a não baixar preços. Então, eles conspiram contra o interesse público. O CAD, que eu mencionei agora há pouco, justamente tenta evitar esse tipo de coisa. Mas oligopólios, e cada vez mais no mundo, mercados são oligopolizados. Você tem, geralmente, uns 3 ou 4 grandes empresas, daí poucas outras empresas. Aqui está o nosso mentor e santo Adam Smith. Lá em 1776, no livro A Riqueza das Nações, ele, quando era a Revolução Industrial, não tinha mercados na forma que tem hoje, mas ele já notava isso. Ele falou assim, pessoas do mesmo ofício, o dono da Oi, da Vivo e da Claro, raramente se encontram. Eles não estão lá se encontrando, indo para festas, quermesses, juntos, nem nada. Mesmo que a alegria ou diversão. Mas se tiver lugar, se por acaso eles se encontram, foram para a conferência, eles se esbarraram ali na fila para pegar o crachá, rapidamente a conversa acaba na conspiração contra o público ou em qualquer artifício para fazer subir os preços. Então, isso já era assim na Revolução Industrial. Eu aposto que se você pegar Platão, 2000 anos atrás, também, Platão falava tudo, então deve ter falado alguma coisa sobre isso, e hoje é a mesma coisa. Então, oligopólios são problemáticos. Tá, e aí, só para acabar, monopsônio, esse é o último. Monopólio é que tem um só comprador, um só vendedor. Monopsônio é um só comprador. Isso é mais raro, né? Que tem um só comprador, muitas lojas, muitos vendedores.
Então, um exemplo disso aqui, não tem muitos exemplos disso, mas um exemplo seria mercado de eucalipto. Digamos que você tem uma terra, você plantou um monte de eucalipto, diz, vou vender isso para as empresas que fazem celulose. Então, você tem uma pilha lá de eucalipto, quando for tentar vender, você vai ver que tem... Aqui não é um monopsônio, porque tem 3, mas imagina, podia ser só uma. Só tem 3 empresas para você vender. E aí, eles vão pagar pouco. Porque se tivesse 20, você falasse, você quer comprar meu eucalipto? Eles iam falar, tá, eu pago tanto. Não, isso é muito pouco, vou vender para outra, vou vender para outra. Você pode sair procurando quem pague mais. Com 3, é muito fácil eles conspirarem para manter o preço baixo. Ao contrário do oligopólio que mantém o preço alto. Quer ver um exemplo de monopsônio? Tem muitas cidades na história, talvez no Brasil, nos Estados Unidos, na China tem muito isso. A cidade inteira é uma empresa só, é uma cidade-empresa. A Foxconn, que monta produtos dos outros na China, é assim. Então, se você mora nessa cidade e você quer um emprego, só tem um lugar para trabalhar, que é na Foxconn. Talvez tenha umas padarias, um posto de gasolina, mas deve ser da Foxconn também. Então, se você quer um emprego, só tem um comprador de mão de obra, que é a Foxconn. E aí, o que eles vão fazer? Vão botar o preço lá embaixo. Então, competição na compra falta de competição na compra da venda é perverso. Então, tá, só daí a ideia, isso está em inglês, que eu acho que peguei da net, mas dá para entender. A dimensão é competição, os extremos é competição perfeita e monopólio, e a competição intermediária. Com competição perfeita tem muitas firmas, o número de firmas é alto, com monopólio é baixo, tem uma só. E qual que é a capacidade de influenciar preços? No competição perfeita tem muitas empresas e elas não podem influenciar preços. Elas são tomadoras de preço. Elas aceitam o preço do mercado e o preço é o custo. E com monopólio, no outro extremo, tem poucas empresas, ou uma só empresa, que é fazedora de preço. Ela escolhe o preço que ela quer e maximiza e faz um lucro alto. E podia ter mais de uma dimensão, devia ter posto assim, bem-estar social. Competição perfeita maximiza o bem-estar social e monopólio limita. Ele gera bem-estar social também, mas gera bem menos do que na competição perfeita. Então é isso. Como eu falei, essa é uma parte rápida de estruturas de mercado, mas é uma parte importante. Alguma pergunta quanto a isso aqui? A próximo tema é um tema que eu gosto muito, que é falhas de mercado. Então, a gente vai ver isso na segunda-feira. Até segunda-feira, então. Com falhas de mercado, já podem ir lendo no Monkey a parte de falhas de mercado sobre externalidades, bens públicos, vale a pena ler antes. Tal. Eu não sei se a Maria Fernanda levantou a mão agora ou se já estava levantado. Então, acho que já estava, acho que foi uma pergunta anterior. Então, tá bom, vou parar aqui e a gente se encontra de novo segunda-feira.